Essa é a linguagem que banqueiro entende. Dinheiro. Eles estão falando isso porque entenderam que se não cumprirem, vai todo mundo quebrar. E como eles já viram que se apoiarem o STF, ou melhor, o pseudo-juiz Alexandre de Moraes, o caminho vai ser esse. Então, Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Ontem a gente falou de bancos, né, de prejuízo nos bancos. Eu devo dizer que os dias e as semanas em Brasília têm sido longos. Muita gente está perdendo noite de sono. Muitas reuniões estão acontecendo nos bastidores. Muitos poderosos estão descobrindo que há um limite até mesmo para o poder deles. Digamos que a coisa não está lá muito fácil para eles. Vamos falar de muita coisa hoje. Primeira pauta é sobre isso. Sabe aquele amigo seu que só faz cagada e na hora de resolver joga o BO para outra pessoa? Esse amigo em Brasília agora é o Supremo Tribunal Federal. Eu digo isso porque eu peço que vocês vejam essa reportagem da Bela Megalha de novo. Jornal o Globo, eu tenho trazido os porta-vozes do sistema. Não estou trazendo aqui, não é Paulo Figueiredo Show, não é... Até deve estar no Paulo Figueiredo Show, mas eu tenho trazido aqui notícias do Globo, para que vocês entendam justamente o que está acontecendo da perspectiva do sistema. Vejam essa. Lei Magnitsky, ministro do STF avaliam que a decisão de Dino fará bancos buscarem soluções. O texto diz assim: os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, avaliam que a decisão do Flávio Dino sobre o alcance das leis estrangeiras é uma maneira de fazer com que os bancos brasileiros também se mobilizem diante das sanções que os Estados Unidos vêm impondo a autoridades nacionais e ao país de maneira geral. A avaliação de 3 magistrados, olha, porta-vozes do sistema, a avaliação de 3 magistrados ouvidos pela coluna é de que hoje os bancos estariam em uma situação confortável, à medida que se limitariam a cumprir as sanções impostas pela gestão do Donald Trump, como no caso da Lei Magnitsky aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, o que esses ministros do Supremo estão falando é que eles sabem que criaram uma cagada colossal, mas eles esperam que os bancos brasileiros agora estejam mais dispostos a entrarem com eles nessa canoa furada. Como na reunião entre o ministro do STF e os principais banqueiros do Brasil ficou claro que os banqueiros queriam tirar o deles da reta, cada cachorro que lamba a sua, os ministros se sentiram obrigados, ou melhor, os ministros resolveram obrigá-los a participarem da solução. É o famoso abraço de afogado. Daí, então, veio a decisão do Flávio Dino dizendo que a Lei Magnitsky não poderia ser aplicada no Brasil. E essa é a síntese da coisa. Um ministro do Supremo Tribunal Federal toma uma decisão que coloca todo o sistema financeiro nacional em grave risco porque os banqueiros não quiseram comprar o seu barulho. Ora, queridos da Faria Lima, quem diria que botar um comunista no STF faria os banqueiros se ferrarem, hein? Quem poderia imaginar uma coisa dessas? Calma que a matéria da Bela Megalha é mais deliciosa e continua. Eu não sei, vocês me respondam no chat. Eu fico molhadinho quando eu leio uma matéria desse tipo. Quando eu vejo choro e ranger de dentes prometido entre a elite financeira e o Supremo Tribunal Federal. É muita alegria para um pobre jornalista antissistema. Vou continuar essa delícia de reportagem, Momentos Mamilo Entumecido do Paulo Figueiredo Show. A leitura de parte dos magistrados é de que essas instituições financeiras precisam entender que o problema também as atinge e colaborar nas soluções, inclusive em conversas junto aos americanos. Para esses ministros, os bancos não devem encarar a Lei Magnitsky como um ataque isolado ao STF, mas ao Brasil, e trabalharem para a solução do problema. Vejam como os ministros do Supremo Tribunal Federal
não entendem o seu lugar. A Lei Magnitsky não é um ataque ao Brasil, nem mesmo um ataque ao Supremo Tribunal Federal. Pelo menos enquanto instituição, a Lei Magnitsky é uma resposta às graves violações de direitos humanos perpetradas, por enquanto, pelo pseudo-juiz Alexandre de Moraes no Brasil. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Agora, há ministros que dizem que a Magnitsky é um ataque ao STF, porque eles, enquanto membros da corte, são parte fundamental dessas violações sistemáticas de direitos humanos e são cúmplices. E os que mantiverem essa linha de apoio às violações também estarão na mira de novas sanções. E me parece que eles já entenderam isso. Entenderam isso, inclusive, os banqueiros da Faria Lima. Então, esse papo de que eles precisam entender que o problema também os atinge e colaborar com soluções, não está colando. Os caras, os banqueiros, viram que o cobertor é curto e que alguém vai ter que dormir com o pé para fora. E não vão ser os bancos. Ontem, eles tiveram um gostinho do quão caro vai ser embarcar na canoa furada do Supremo Tribunal Federal e descumprir a Lei Magnitsky. Só no dia de ontem, os principais bancos do Brasil perderam mais de 41 bilhões de reais em valor de mercado. O Itaú tinha perdido 14,7 bi. O BTG, 10,74 bi. O Banco do Brasil, 7,7, sendo que o Banco do Brasil já tinha tomado um tombo gigantesco. O Bradesco, 5,4. O Santander, 3,2. As ações caíram a rodo e o alerta vermelho na Faria Lima tocou alto, amigão. Meu amigo! Eu falei ontem, quando os caras da Faria Lima começassem a sentir no bolso, muita coisa ia começar a acontecer. E vocês não têm noção do grau de poder e influência que esses caras têm no Brasil. Deixa eu ler aqui uma resposta. São boas notícias. Acabei de receber uma boa notícia aqui. Eu já vou ler para vocês. Vou ler com exclusividade na reportagem de hoje. A gente vai chegar aqui daqui a pouquinho. A gente vai chegar numa reportagem do Alexandre de Moraes, a respeito do Alexandre de Moraes, respondendo à Lei Magnitsky. Eu vou chegar nelas. E eu estava pegando uma resposta aqui do governo americano para essa reportagem, que chegou aqui para mim agora, e eu vou ler daqui a pouquinho quando a gente chegar nesse assunto. Por enquanto, crava o seu dedo no like, manda o programa para os amigos e para os inimigos, que o programa de hoje vai pegar fogo. Mas, no sentido que eu estava falando, da influência dos banqueiros, vejam outra reportagem interessante, de novo, do Globo, dessa vez da Malu Gaspar. Perdas bilionárias dos bancos são o custo do medo de liminar de Dino contra Magnitsky. A reportagem diz assim: os 41,3 bilhões perdidos pelos bancos na Bolsa de Valores ontem, efeito da decisão do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal, que bloqueia o bloqueio automático de ativos de brasileiros por ordem de governo ou entidade estrangeira, são a primeira estimativa do custo de um impasse em torno do encerramento das contas do ministro Alexandre de Moraes, e diz a Malu Gaspar, e de outros integrantes do Supremo. Me parece que o Globo já entendeu que o Alexandre de Moraes é só o primeiro da fila. A maior preocupação não é com a decisão em si, já que, em tese, Dino choveu no molhado ao dizer que decisões estrangeiras não têm valor no Brasil se não forem corroboradas pela nossa justiça. A questão, como resumiu um banqueiro, é que as sanções da Lei Magnitsky não são um problema jurisdicional, e sim contratual. Traduzindo, a lei americana a lei é americana e será implementada por entidades com operações nos Estados Unidos. Mas os grandes bancos brasileiros têm contratos com contrapartes estrangeiras que podem ser encerrados ou render pesadas multas caso não cumpram determinações como a da Magnitsky. Eles podem decidir não cumpri-las, mas se o fizerem, vão perder negócios e muitos bilhões mais.
vejam aqui a Faria Lima precificando os prejuízos e entendendo qual é o lado em que eles perdem mais dinheiro. E é por isso que eu venho dizendo há tanto tempo que a Lei Magnitsky seria uma ferramenta de pressão fundamental. Essa é a linguagem que banqueiro entende. Dinheiro. Os banqueiros não estão falando para o Supremo Tribunal Federal que vão cumprir a Lei Magnitsky por causa do Clezão, por causa da Débora, do Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, do Eduardo, de quem quer da sua liberdade em casa. Eles estão falando isso porque entenderam que se não cumprirem, vai todo mundo quebrar. E como eles já viram que se apoiarem o STF, ou melhor, o pseudo-juiz Alexandre de Moraes, o caminho vai ser esse. Então agora eles começam a tomar posições mais claras. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.